Olá pessoal, vamos para mais um Reacting. Hoje eu trouxe aquela decisão da Suprema Corte proferida pelo ministro Dias Toffoli que suspendeu os efeitos da decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro naquele caso da Bienal do Rio. Vamos lá, solta a vinheta. Pessoal, primeiramente se inscrevam aqui no meu canal, já deixem o seu like, ativem, pessoal, o sininho de notificações, assim sempre que eu colocar algum vídeo aqui, vocês são disso notificados, tá bom? Então vamos logo para o reacting, porque a decisão é extensa, tem 13 páginas, mas como tem muita transcrição, eu vou dar, obviamente, uma pulada nas transcrições. Decisão, gente, eu não colocaria 2 pontos aí na decisão, ok? Cuida-se de suspensão de liminar apresentada pela Procuradoria-Geral da República em face de decisão do presidente do TJRJ. Aquele em face ali está estranho, já vou ver. Nos autos de medida de suspensão, mediante a qual suspendeu o liminar. Quem que suspendeu a liminar? Mediante a qual suspendeu? A decisão do presidente do TJ suspendeu a liminar que havia sido concedida nos autos do mandado de segurança número pelo desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, 5ª Câmara Civil, sob o seguinte dispositivo. Gente, aqui agora aconteceu uma coisa que, de fato, não tinha lido ainda a decisão, e esse início ficou meio obscuro. Eu tive que parar e dar uma estudada nos autos, tá? Porque a redação ali tá meio confusa sim, não dá de entender direito. Mas do que se trata esses autos aqui? Vocês se lembram, né? Teve aquela decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que em liminar em mandado de segurança, determinou a suspensão da apreensão de livros, né, da Bienal que trazia um contexto homotransexual. Pois bem, depois, após disso, teve uma decisão também do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendendo aquela liminar em mandado de segurança. Posteriormente, essa peça aqui teve pedido de suspensão de liminar em mandado de segurança, impetrado pela Procuradoria-Geral da República, e é sobre essa decisão que se trata aqui agora, né? A decisão, então, do ministro Dias Toffoli. Então, depois de eu ler a decisão agora, mais ou menos aqui por cima, eu tive que parar aqui o vídeo, e eu vi que algumas correções têm de ser feitas aí. Olha só, cuida-se de suspensão de liminar apresentada pela Procuradoria? Não, gente, não é isso. Seria assim, ó, cuida-se de pedido liminar, vírgula, apresentado pela Procuradoria-Geral da República, vírgula, de suspensão da decisão do presidente do TJRJ nos autos de medida de suspensão, mediante a qual suspendeu o liminar que havia sido concedida nos autos de mandado de segurança número, sob o seguinte dispositivo. Ok? Vamos pular aí a transcrição. Narra PGR. Bom, ok, ele já usou lá em cima Procuradoria-Geral da República, agora tranquilo. Narra PGR que nos autos do mandado de segurança número, ajuizado perante o TJRJ em face do prefeito do... Opa! Gente, tem coisinhas erradas aí, tá? A estrutura não tá bem escrita não, né? Mandado de segurança é impetrado. Ainda que ajuizado não esteja lá tão errado assim, a forma mais técnica é impetrado, tá? Então, e é impetrado, não é perante o... É impetrado ao TJRJ contra ato do prefeito, não é em face do prefeito, ok? Então, impetrado ao TJRJ contra ato do prefeito do município do Rio de Janeiro e do secretário municipal de ordem pública do município do Rio de Janeiro, tal, agora retoma. Buscou-se a concessão de ordem pela qual os impetrados fossem compelidos a não realizar busca e apreensão das obras que tratem do tema do homotransexualismo, além de serem obrigados a não caçar o alvará de licença da Bienal do Livro em curso na cidade. Olha que interessante, hein? Bienal do Livro está entre aspas. Só que essa expressão Bienal do Livro já está dentro de uma estrutura entre aspas. Então deveria ser o quê? Aspas simples em Bienal do Livro. Em curso na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 30 de agosto
a 8 de setembro. Ok. Aponta a Procuradoria-Geral, tranquilo. Pode fazer, né? Pode sim colocar sigla, depois retomar. Aponta a Procuradoria-Geral que a causa de pedir do mandamos colocou em negrito, né? É itálico. Engraçado, decisões do STF costumam vir assim, em palavras estrangeiras, sobretudo em latim, em negrito. Pessoal, é mais recomendado o itálico. Que a causa de pedir do mandamos consistiu na notificação exarada pelos impetrados com o seguinte teor. Tal. Finaliza a... Opa, tem 2 As ali. Faltou revisão. Finaliza a narrativa, aduzindo que quem é que finaliza, gente? Dá de saber, né? Quem finaliza a narrativa é a Procuradoria-Geral. Finaliza a narrativa, aduzindo que, após a concessão da liminar pelo desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, 5ª Câmara Civil, para determinar 1. A abstenção de apreensão das obras em função do seu conteúdo, notadamente aquelas que tratam de homotransexualismo. E 2. A abstenção da cassação da licença para a Bienal, embasando-se na preservação da liberdade de expressão. Ponto e vírgula? Não, gente, não pode ser ponto e vírgula aí. Após a concessão da liminar para 1 e 2, vírgula, a presidência do TJRJ suspendeu a referida liminar, embasando-se essencialmente nos artigos 783, artigos aqui, já falei 1000 vezes, tem que ser artes, ARTS, ponto. 783 e 794 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069/90. Em suas razões, defende a PGR a necessidade de suspensão da referida decisão, uma vez que estaria por ferir, defende esses travessões aí desnecessários, bastariam vírgulas, né? Aliás, recentemente lá no meu Instagram eu falei sobre esse uso do travessão aí. Pessoal, desnecessário, tá? Coloca ali o defende entre vírgulas. Ficaram até feios esses travessões aí. Estaria por ferir frontalmente a igualdade, a liberdade de expressão artística e o direito à informação. Relativamente ao princípio da igualdade, reforça sua argumentação apontando que o ato da Prefeitura do município do Rio de Janeiro discrimina frontalmente pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero, ao determinar o uso da embalagem lacrada somente para obras que tratem do tema do homotransexualismo. Invoca os princípios de Yogyakarta, referentes à proteção internacional dos direitos humanos relativos à orientação sexual e identidade de gênero, e suscita o julgamento da ADI número. Suscita? Gente, esse verbo suscitar é uma palavrinha que se encaixa muito bem com suscita conflito de competência, suscita questões, identidade de gênero, e suscita o julgamento. Como é que eu faria? Assim mesmo, né? Invoca os princípios tal, e o julgamento da ADI número do Supremo Tribunal. Supremo Tribunal, gente, é o Dias Toffoli, né? O presidente da corte que está assinando essa decisão aí. Então eu faria assim, 4275 desta corte, ou desta Suprema Corte, do Supremo Tribunal. Faltou o federal ali, né? Ficou meio tosca ali a estrutura. Por meio do qual, argumenta, se rejeitou. Por meio do qual o quê, gente? Por meio do qual? Ah, tá. Do julgamento. Não é por meio do qual, é no qual, argumenta, se reiterou que o direito à igualdade sem discriminações abrange a liberdade de identidade ou expressão de gênero. Tranquilo? Aponta que a medida de suspensão concedida na origem configura censura genérica à abordagem de um determinado tema, o que estaria por ferir a Constituição de 1988 em seus artigos 5º, 9 e 220, parágrafo 2º. Tal, no ponto aduz. Pessoal, fechou um parêntese ali, mas não abriu, né? Isso é muito comum, tá? O que isso aí entrega para o leitor? Quem redigiu tinha feito uma estrutura entre parênteses. Provavelmente tinha colocado, né, os artigos entre parênteses. Depois mudou a estrutura e esqueceu de tirar o parênteses. A peça não foi revisada, né? Tal. Daí tem uma transcrição. Finaliza apontando a urgência na concessão da medida ante o encerramento da Bienal na data
de 8 de setembro de 2019, evocando o julgamento proferido nos autos da ADI, relator ministro Aires Brito, na qual se estabeleceu a compreensão de que não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Pessoal, esse na qual se estabeleceu a compreensão está prolixo, percebem? Na qual ficou consignado que não cabe ao Estado. Alguma coisa assim. É o relato do necessário decido. Vamos lá. De início, opa, tá faltando uma vírgula aí. Destaco a competência desta corte para o exame da presente suspensão, tendo em vista que a celeuma estabelecida, gente, tem muitos gramáticos que não gostam desse tendo em vista que no lugar de uma conjunção causal. Eu faria assim, ó, uma vez que a celeuma estabelecida na origem se perfaz em torno de diversos princípios constitucionais, dos quais se destaca a liberdade de expressão, o princípio da igualdade e os direitos da criança e do adolescente. Pessoal, eu faria, olha só, tem que ser plural, aquele destaca ali, ó. Diversos princípios constitucionais, dos quais se destacam, no plural, a liberdade de expressão, o princípio da igualdade. Atento ainda à heterodoxia da presente via, compreendo ser o caso de apreciação do feito e concessão da medida liminar. Eu botaria um D, eu repetiria a preposição. Ser o caso de apreciação do feito e de concessão da medida liminar. Com efeito, a urgência na apreciação é elemento de evidência no caso dos autos, tendo em conta que o encerramento da tradicional Bienal do Livro se perfaz na data de hoje, 8 de setembro de 2019, a exigir imediata resposta jurisdicional sob pena de esvaziamento da proteção aos relevantes direitos envolvidos. Bem justificado, e aí tá uma coisa importante que eu ainda não havia tocado, tá? Quem redigiu essa decisão provavelmente não revisou mesmo, porque, gente, ela foi assinada, ela foi proferida na data limite do encerramento da Bienal do Livro. Então, foi jogo rápido, tá certo? Então, é até interessante a gente constatar isso, porque a gente percebe como é que é ler uma peça não revisada, né? Porque de praxe, é regra isso no Supremo Tribunal Federal, que todas as decisões passam por um revisor gramatical, né? Então, nesse caso aí, estou pensando eu agora, por conta desse dado aí, que não houve revisão na decisão. Caracterizada ainda, a meu ver, a plausibilidade das alegações. Observo o teor da decisão combatida nos pontos de fundamentação. Nos pontos da fundamentação. Bom, eu vou pular, gente, ok? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Sou obrigado a pular. Legal. Do que se infere do decisum, de novo em negrito, tem que ser itálico, amparado na compreensão de que livros de quadrinho não possuiriam relação direta ou esperada com matérias atinentes à sexualidade, quem findou foi o decisum, que findou por estabelecer relação entre eventual conteúdo homoafetivo de publicações destinadas ao público infanto-juvenil com o comércio, entre aspas, né, de material inadequado. Gente, infanto-juvenil, se não me falha a memória, é junto, não tem hífen, é tudo juntinho, tá? Infanto-juvenil coladinho. Eu vou dar uma conferidinha agora lá no Volpe. Então é isso mesmo, pessoal. Infanto-juvenil é colado, tá bom? Então vamos lá. Com o, aspas, comércio de material inadequado, potencialmente indutor e possivelmente nocivo à criança e ao adolescente, para, então, aplicar a tais publicações as vedações incertas nos artigos tal do ECA. É decorrência direta do princípio da legalidade e dos direitos de liberdade que a interpretação das vedações legais aos direitos fundamentais se perfaça sob teleologia estrita. Ok. Olha, para quem redigiu essa decisão aí de uma forma bem rápida, está muito bem escrita, né?
Observo assim, de início, que o artigo 78 não precisa colocar do ECA, porque já está logo acima ali, né? Que comporta a maior restrição à forma de comercialização de publicações escritas, não se destina a publicações voltadas ao público infanto-juvenil, sem hífen, uma vez que expressamente regula a forma de exposição do material, entre aspas, né, impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes. E assim, muito bonitinho, sabe virgular, e assim aponta a necessidade de que sejam comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Veja, gente, como o negrito atrapalha, né? Ele coloca negrito em palavras estrangeiras, mas para destacar o texto também. Então fica melhor manter um padrão, né? Itálico para palavras estrangeiras, negrito para destacar. Apontando ainda que as editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Já o artigo 79 do ECA, legal, hein? Agora ele colocou o ECA porque ficou meio longe lá o estatuto, né? A referência ao estatuto está meio longe, então ele trouxe o ECA agora, achei bem bacana. Já o artigo 79 do ECA, este sim, voltado, ó, gente, o sim aí deve vir entre vírgulas, tá? É uma estrutura pronta, deve vir entre vírgulas. Este vírgula, sim, voltado a regular as publicações destinadas ao público infanto-juvenil, olha, tá entre aspas, interessante, hein? Que infanto-juvenil aí aparece com hífen, e antes do acordo era com hífen mesmo. Vou até dar uma conferida agora lá no 79 do ECA para ver se está escrito assim mesmo. Está escrito assim mesmo lá no ECA. E agora, gente, tem uma curiosidade aqui. Quando vocês transcrevem um texto e nesse texto há um erro ortográfico, como é o caso aí, infanto-juvenil está com hífen e não deve haver hífen em infanto-juvenil, é muito interessante porque como é que vocês vão proceder no texto, na própria escrita de vocês? Tem gente que me pergunta, professor, eu devo corrigir o erro da transcrição? Gente, nesse caso aí, eu não corrigiria. Eu deixaria infanto-juvenil com hífen, mas no meu texto, quando eu vou escrever a palavra infanto-juvenil no meu texto, eu tiro o hífen, eu escrevo da forma correta, tá? Mas porque tem gente que pensa que para padronizar o texto, deve deixar sem hífen ou com hífen sempre, para não ficar feio. Não, gente. Quando vocês transcrevem, vocês têm de ser mais ou menos fiel àquilo que vocês transcrevem, ok? Mas quando vocês estão escrevendo o próprio texto de vocês, é de bom senso vocês escreverem da forma correta, ok? Então vamos lá. Busca ser taxativo em sua proibição, definindo que não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e, ainda, que deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Não há, portanto, como extrair. Gente, não há, portanto, extrair. Aquele como ali deve ser excluído do dispositivo legal voltado às publicações do público infanto-juvenil. Tal. Correlação. Gente, não tem aquela vírgula antes de correlação. Porque não há extrair. O extrair é verbo transitivo direto e indireto. Tá? Então, o objeto direto não pode estar separado do verbo por vírgula. Como extrair do dispositivo legal voltado às publicações do público infanto-juvenil correlação entre publicações cujo conteúdo envolva relacionamentos homoafetivos com a necessidade de obrigação qualificada de advertência. Referida obrigação, que se localiza apenas para as publicações que, por si, são impróprias ou inadequadas para o público infanto-juvenil. E artigo 78 do ECA esqueceu de colocar uma vírgula ali depois de obrigação, porque tem uma explicativa ali no meio, ok? Não pode ser invocada para destacar conteúdo que não seja, em essência, dotado daquelas características.
sob pena de violação imediata ao princípio da legalidade. Gente, que características são essas aí? Dotado daquelas características? Bom, não entendi. Características em geral? Porque quando a pessoa escreve características, a gente tende a tentar localizar anteriormente alguma lista de características, né? Que não há, parece ali. Bom, sigamos. No caso, a decisão cuja suspensão se pretende, ao estabelecer que o conteúdo homoafetivo em publicações infanto-juvenis exigiria prévia indicação de seu teor, findou por assimilar as relações homoafetivas a conteúdo impróprio ou inadequado à infância e juventude, ferindo, a um só tempo, a estrita legalidade e o princípio da igualdade, uma vez que somente aquela específica forma de relação impôs a necessidade de advertência, em disposição que, sob pretensa proteção da criança e do adolescente, se pôs na armadilha sutil da distinção entre proteção e preconceito. Gente, que parágrafo bem feito, hein? Olha, parágrafo bonito mesmo. De outro lado, não há falar. De outro lado, não há falar que somente o fato de se tratar do tema homotransexualismo se incorra em violações aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. E dei uma parada ali no se incorra, porque não sei se aquela próclise ali está correta. Que somente o fato de se tratar do tema homotransexualismo incorra-se em violações, tá? Eu colocaria a ênclise ali. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à união civil para casais formados por pessoas do mesmo sexo, os quais passaram a ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais. ADI tal, ponto. Como destacado pelo ministro Aires Brito, relator desses processos, o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça ou cor, não se podendo, portanto, discriminar ou diminuir quem quer que seja em função de sua preferência sexual. Gente, aquele gerúndio ali está errado, hein? Eu faria assim, ó, raça ou cor, de forma que não se pode discriminar ou diminuir quem quer que seja em função de sua preferência sexual. Vide ementa, gente, vide é uma palavra latina, tem que ser em itálico, tá? Ementa, obviamente que eu não vou ler ementa, que é gigantesca, tá, pessoal? Ademais, o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz. Olha, sem crase, bem legal. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo. Outro parágrafo bacana. Nesse sentido, é esclarecedora a noção de mercado livre de ideias, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes, segundo o qual segundo o qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade. Olha que coisa bonita isso, hein? Legal. Além desse caráter instrumental para a democracia, a liberdade de expressão é um direito humano universal, previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, sendo condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual. Aquele sendo, hein, gente? Sempre o sendo para tornar o texto feio, né? Tava vindo tão legal. Olha como eu faria. A liberdade de expressão é um direito humano universal. Depois do travessão, colocaria e condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual. Vejam como é simples trocar, né? Forte nestes fundamentos. Bom, gente, aí tem uma coisa muito interessante. Tem gente que me pergunta
se quando termina uma decisão, está terminando uma decisão ou está terminando de escrever um voto, né, tratando-se de acórdão, está certo escrever nestes fundamentos, este é o relatório ou esse é o relatório, né? Pessoal, eu prefiro aí usar com dois S's, tá? Usar, por exemplo, nesse caso aí, forte nesses fundamentos. Os fundamentos já passaram. Eu vou escrever nesses fundamentos se eu quiser indicar para o leitor que eu estou me referindo aos fundamentos que passaram. Agora eu vou escrever nestes fundamentos se eu quiser, se a minha intenção é mostrar ao leitor que eu estou me referindo aos fundamentos da peça. Isso é muito interessante, gente, tá? Eu, como escritor, eu escreveria aí forte nesses fundamentos, ok? Forte nestes fundamentos, tenho que a decisão de origem viola a ordem jurídica e, vírgula, no mesmo passo, a ordem pública, sem a vírgula antes do e. Razão pela qual compreendo ser o caso de sua suspensão. Pelo exposto, defiro a liminar para a vírgula aí é facultativa depois do liminar, tá? Tá ok. Pelo exposto, eu não colocaria vírgula porque já tem uma vírgula antes. Fica muito cheio de vírgula, né? Pelo exposto, defiro a liminar para conceder a suspensão da decisão da presidência do TJRJ nos autos da suspensão de segurança número, a qual havia suspendido a decisão do desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes nos autos do mandado de segurança de mesmo número. Publique-se, intimem-se, Brasília, 8 de setembro de 2019, ministro Dias Toffoli, presidente. Pessoal, como eu falei inicialmente, né? Como foi uma decisão que foi proferida de forma rápida, tinha de ser proferida de forma muito rápida, haja vista os acontecimentos, né? Então, o que é que eu noto, assim, dela, né? Dá de ver que a peça não foi revisada, tá? E isso é desculpável, ok? É uma decisão que a gente tem de fazer de forma rápida, então nem sempre dá de passar por uma revisão mesmo, tá? Mas é importante a gente notar como uma revisão faz falta no texto. A gente viu muitas coisinhas aí que não teriam passado se quem escreveu tivesse revisado a peça. Ok, pessoal? É isso. Esse foi o Reacting. Espero que tenham gostado. Forte abraço.